Olá pessoal, hoje irei falar sobre a introdução da geologia e da paleontologia. São dois assuntos bem interessantes e que nos ajudam, a descobrir acontecimentos passados. Tanto a geologia e a paleontologia eles se completam. A gente vai ver nos próximos slides que a junção delas duas é importantíssimo para o desenvolvimento do estudo do nosso planeta e dos seres vivos em geral. Bem, nestes slides coloquei algumas imagens sobre as duas ciências, tanto a paleontologia como a geologia. Podemos ver os vulcões, as rochas, que são bem importantes no ramo da geologia, as montanhas, os fósseis, coisas bem antigas, que é fundamental para o estudo da paleontologia. Bom, iniciaremos com a geologia, falar da introdução à geologia, que é uma ciência da Terra, que trata da sua origem, composição, de seus processos internos e externos e de sua evolução. Tudo isso através do estudo das rochas, Isso é bem importante, as rochas no decorrer da nossa evolução é bem importante para sabermos como tudo isso aconteceu. A palavra geologia, ela significa significa terra, e logos, estudo, o estudo da terra. Assim como eu iniciei falando, a ciência da terra. O significado da palavra de estudo, é o estudo da terra. A geologia tem como objeto de estudo os agentes de formação e transformação das rochas, da composição e da disposição delas na crosta terrestre. Isso aí é o objeto de estudo da geologia para termos as informações que os geólogos procuram. Bem, após a introdução da geologia, falaremos agora sobre as divisões. A geologia ela se subdivide em teórica ou geral ou aplicada. E dentro dessa teórica ou geral, ela pode ainda se subdividir em geologia física e geologia histórica. E a geologia aplicada, ela também pode se subdividir em economia e engenharia. Como a gente está falando só uma breve introdução, coloquei apenas essas subdivisões. Porém, existem outras subdivisões, A geologia física, ela pode se dividir em mineralogia, petrografia, estrutural. A geologia histórica, ela pode se dividir em paleontologia estratigráfica. A economia pode se subdividir em mineração, petróleo. E a engenharia, a geologia aplicada à engenharia, ela pode se subdividir em problemas de engenharia, em barragens, túneis e muitas outras subdivisões. Bom, os objetivos da geologia. O estudo das características do interior e da superfície da Terra em várias escalas, através do estudo da rocha, das camadas das rochas, podemos ter essas características do interior e da superfície da Terra. Um outro objetivo é a compreensão dos processos físicos e químicos ou físico-químicos que levaram o planeta a ser como o observamos. Também através dessas camadas das rochas, das substâncias que existem entre essas camadas, podemos ter
essa compreensão. Um outro objetivo é a definição da maneira adequada de utilizar os materiais e fenômenos geológicos como fonte de matéria-prima e energia para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, né? Quanto mais soubermos utilizar nossos recursos naturais, melhor será para nós, porque assim não destruiremos a nossa natureza. E os geólogos, eles fazem esse estudo para que podemos, né, ficar bem informados a respeito disso. Um outro objetivo é a resolução de problemas ambientais causados anteriormente e estabelecimento de critérios para evitar danos futuros ao meio ambiente nas várias atividades humanas, né? A gente deve sempre buscar melhorar. E esse estudo ele busca isso, evitar que aconteça o que aconteceu anteriormente. E a valorização da relação entre o ser humano e a natureza, né? Como eu falei antes, se soubermos utilizar bem os recursos naturais, a natureza agradece, né? E podemos viver bem. Bom, falamos, né, sobre a introdução à geologia e agora vamos falar sobre a paleontologia, né? Falar sobre a introdução, as divisões, um pouco dos objetivos da paleontologia, que é uma ciência muito interessante de se estudar. Bem, introdução à paleontologia. A paleontologia é o estudo de fósseis e suas aplicações. O termo foi cunhado por Blainville em 1825, porém, sua adoção na literatura geológica só data de 1834, quando usado por Waldenheim. O termo ele provém do grego palaio, que significa antigo, ontos, que significa ser, e logos, que significa estudo. Logo podemos ver que é o estudo dos seres antigos, o estudo dos fósseis. A paleontologia é um ramo muito interessante, que através do estudo, do estudo dos fósseis, podemos responder alguns questionamentos, como por exemplo, que seres viveram, quando viveram, como, onde. Através desse estudo podemos responder esses questionamentos e vários outros. Bem, a paleontologia ela não trata apenas de ser uma ciência meramente descritiva, né? Ela se preocupa também com o conhecimento total dos organismos que antecederam os atuais, como seu modo de vida aconteceu, né? Quais as condições ambientais sob as quais se desenvolveram causas de sua morte ou extinção e várias outras questões, né, que a paleontologia se preocupa. Bem, em seu desenvolvimento, a paleontologia busca ajuda, vamos dizer assim. Ela busca a ajuda de outras ciências, como por exemplo a geologia, a botânica, a ecologia e outras ciências também. Porém, a que mais dá embasamento, para a paleontologia é a geologia e a biologia. E nesse esquemazinho que eu coloquei no slide, juntando as duas, vamos dizer assim, a paleontologia, são bem importantes. Porém, as outras ciências são importantíssimas também. Todos têm seu valor dentro do estudo dos fósseis, para termos informações a respeito do nosso passado.
falar aqui um pouco sobre as divisões da paleontologia. A princípio, reconhecem-se duas grandes divisões da paleontologia, que é a paleozoologia e a paleobotânica. Aqui, como o nome já diz, né, a primeira ocupa-se com os animais fósseis em geral, e a segunda com os vegetais, né, os fósseis de plantas. Porém, existem muitas outras subdivisões da paleontologia, né, como por exemplo a paleontologia de vertebrados ou de invertebrados e muitas outras. Bom, vou falar agora dos objetivos, né, da paleontologia. Ela busca fornecer dados para o conhecimento da evolução biológica dos seres vivos através do tempo, né? Com o estudo dos fósseis, podemos ter essa visão, né, de como ocorreu a evolução. Pelo menos buscamos isso através do estudo dos fósseis. Outro objetivo é estimar a datação relativa das camadas pelo grau de evolução ou pela ocorrência de diversos grupos de plantas e animais fósseis. Com isso, podemos lembrar que a paleontologia ela tem a ajuda, né, vamos dizer assim, da geologia e pelo estudo das camadas, né, das rochas também, porque muitos fósseis estão enterrados, né, em rochas, podemos ter a ideia, né, da datação delas. Reconstituir o ambiente que o fóssil viveu, através também das outras ciências, isso é possível. Identificar as rochas em que podem ocorrer substâncias minerais e combustíveis como o fosfato, carvão e o petróleo. Servir de apoio à geologia econômica, né, que é uma subdivisão da geologia. Bom, e essa foi nossa aula, né, sobre introdução à geologia em paleontologia. Usei essas referências para dar embasamento a essa aula e obrigado pela atenção.